Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF. O vídeo de hoje vai seguir uma pegada mais tradicional, digamos assim, então para o pessoal que sente falta dos meus vídeos de formato mais antigo, por assim dizer, mais tradicional, fiquem felizes, porque hoje nós vamos falar a respeito da civilização valeriana em si. Vamos falar a respeito do povo valeriano de outrora, os habitantes da Cidade Franca, os senhores do maior império que o mundo já conheceu e os únicos seres humanos capazes de domar, montar e controlar dragões, o que os tornava muito mais parecidos com deuses do que com seres humanos comuns, ou pelo menos era assim que eles mesmos se viam e se pintavam. O vídeo de hoje não vai conter provavelmente quase nenhum spoiler por se tratar mais de história antiga e de tradição antiga, então acredito que esteja mais tranquilo para as pessoas que ainda estão se introduzindo na obra. Portanto, hoje não tem aviso sobre spoilers, vocês podem assistir o vídeo de forma mais tranquila. Também lembro a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem contribuir com o canal de forma mais direta através do Pix, que é sempre a melhor opção por circundar a burocracia da plataforma, do botão Valeu Demais ou do clube de membros. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui na descrição abaixo os links de produtos afiliados do canal da Amazon. Comprando através de qualquer um deles, vocês vão estar ajudando o meu trabalho sem custo adicional. Com tudo isso dito e fora do caminho, comecemos a falar sobre a maior das civilizações, o maior dos povos e o maior dos impérios que já existiu na face da Terra. Falemos sobre os valerianos. Em um passado não tão distante, a civilização valeriana foi simplesmente a maior, mais rica, mais poderosa e mais avançada de todo o mundo conhecido. A senhora das terras e dos céus, controlando o maior império de que se tem registro na história da humanidade, e sendo ainda por cima, detentora do controle sobre os dragões alados, as criaturas que representavam o maior trunfo militar em toda a existência, as máquinas de matar definitivas, e aquilo que fazia com que os valerianos fossem, em essência, muito mais próximos aos deuses do que a meros mortais. O vídeo de hoje será inteiramente dedicado, portanto, a discutir as nuances e as particularidades deste povo que tinha a si mesmo como o maior exemplo da excelência humana que poderia ser atingido e que se considerava muito mais próximo das esferas celestiais do que de outros grupos de seres humanos ou de humanoides que existissem ou ainda existem em outras partes do mundo. Os valerianos já são destacados dos demais humanos a começar por suas características físicas únicas. Altos, fortes e retos, eles são normalmente dotados de cabelos em tons claros que variam entre o platinado e o louro muito claro, e de olhos em diferentes tons de púrpura ou azulado, uma figura considerada como talvez a mais bela em todo o mundo conhecido, que contribui ainda mais para sua aura quase divina, pois muitos consideram que os maiores entre os valerianos possuíam uma perfeição física tamanha que eram quase sobrenaturais em sua beleza. Outra característica muito notável entre os valerianos, em especial dentre aqueles de estirpe mais nobre, membros das famosas 40 famílias de senhores de dragões que governaram a Cidade Franca e o Império como um todo, era o valor desmedido que davam à pureza do sangue e à manutenção de sua distinção como os únicos portadores do sangue antigo no mundo. Por conta disso, os valerianos nobres evitavam a todo custo se misturar com os chamados homens menores, seres humanos comuns, e além disso, cultivavam também o hábito de promover casamentos incestuosos entre si, para conservar ainda mais sua suposta pureza sanguínea e para fortalecer os legados familiares, com os grandes nobres valerianos mantendo em especial o costume de casar irmãos com irmãs, embora outras formas de casamento incestuoso também fossem praticadas. Naturalmente, tal forma de casamento não se limitou à Cidade Franca em si, e tanto nas colônias valerianas, que vieram a se converter posteriormente nas cidades livres de Essos, quanto mesmo em Pedra do Dragão, a morada dos descendentes dos valerianos, tal prática se manteve durante séculos. Outro aspecto dos casamentos no seio da sociedade valeriana, menos comum mas também praticado, é a poligamia, ou seja, o costume de casamentos entre mais de dois indivíduos, o que normalmente era feito como um demonstrativo de poder e de virilidade, em especial entre os grandes lordes. A sociedade valeriana era fortemente estratificada, e sob os lordes, os nobres e os homens livres, existia uma classe altamente brutalizada de escravos vindos de todos os cantos do mundo conhecido, em especial de seu território imperial, sendo normalmente cativos adquiridos durante as próprias guerras de conquista ou em incursões de intrépidos negociantes de escravos que se aventuravam por todos os cantos da terra.
Tais escravos eram utilizados para os mais diversos fins, pois eram baratos e abundantes, e um dos usos mais comuns e mais terríveis dados a eles era a mineração sob as 14 chamas, os vulcões que dominavam a linha do horizonte da Grande Valíria, em busca de cada vez mais metais e pedras preciosas que tornassem os senhores de dragões ainda mais ricos e opulentos do que já eram. O idioma falado dentro da sociedade valeriana era, naturalmente, o Alto Valeriano, um idioma de destaque em meio às muitas línguas faladas dentro da Cidade Franca, o local mais cosmopolita do mundo, que se espalhou pelos 4 cantos de Essos junto à expansão militar valeriana e acabou por derivar, ao longo do tempo, em diversos outros idiomas, suas variantes tidas como baixas, como os idiomas das Cidades Livres, que durante os eventos das crônicas estavam em vias de se tornar 9 línguas distintas, e a variedade bastarda falada na Baía dos Escravos, uma forma de valeriano temperada pelo idioma rascante e algo desagradável do antigo Império Guiscari. No que diz respeito à religião, Valíria era tão cosmopolita quanto se poderia ser, sendo o epicentro de um grande império multicultural, e por isso, diversos deuses eram cultuados aqui, embora quase todos os seus nomes e características tenham se perdido após a condenação, e apenas alguns como Balerion, Veigar, Meraxes e Syrax sejam conhecidos até os dias de hoje. No entanto, apesar desse caráter aparentemente tolerante dos senhores de dragões quanto ao aspecto religioso, é um consenso entre os estudiosos da Cidadela que os homens mais poderosos da sociedade valeriana costumavam enxergar todas as divindades cultuadas na cidade como igualmente falsas, e tendiam a olhar de cima a baixo para os religiosos e clérigos, apenas tolerando suas práticas consideradas primitivas por acreditarem que elas eram úteis no aplacamento de homens inferiores, ou seja, em especial os muitos escravos que lotavam a Cidade Franca, usando a religião como uma ferramenta de controle social, que prometia aos despossuídos uma existência melhor e uma justa recompensa pelas desgraças da vida no pós-morte, enquanto eles próprios, por sua vez, se consideravam como iguais ou até mesmo mais poderosos que os próprios deuses cultuados pelos humanos menores. Por isso, pode-se dizer que a tolerância religiosa pregada pelos senhores das grandes famílias não era sincera, mas tão somente uma estratégia para manter o controle e a aparente harmonia social dentro de seus domínios, evitando e prevenindo levantes e descontentamentos entre os homens na base de sua estrutura social. Também é consenso entre os mestres que a tolerância a várias divindades era promovida por uma outra razão: manter os homens pequenos divididos entre diversas crenças em diversos deuses, para impedir que acabassem por se unificar na fé a um só Deus, o que os tornaria mais coesos e, portanto, mais perigosos, fazendo com que fossem uma ameaça mais substancial ao status quo e ao poder dos senhores de dragões. Saindo do campo religioso, outro terreno em que os valerianos, em especial os senhores de dragões, eram considerados muito poderosos é no aspecto da magia, se utilizando em especial dos 2 elementos mais fortes e importantes dentro de sua cultura, o fogo e o sangue. O fogo, vinculado fortemente às suas criaturas aladas, era o elemento basilar de seus feitiços, usado tanto no molde de pedra negra que compunha suas imponentes construções quanto na comunicação a longas distâncias, através de suas velas retorcidas de obsidiana, e até mesmo na forja e na fabricação de seu aço valeriano, a liga metálica mágica considerada como insuperável e muito superior ao aço comum, enquanto o sangue, o supremo sacrifício da humanidade, era o outro elemento principal da magia considerada por muitos mais proibida, mas tida também como mais valiosa, com os escravos em especial sendo muito usados como sacrifícios rituais nos procedimentos mágicos conduzidos pelos magos e pelos senhores valerianos, já que, como sempre se dizia, a carne humana era barata e abundante na Cidade Franca. No que tange o governo da Cidade Franca e da sociedade valeriana, ao contrário do que muitos imaginam, Valíria não era um império no sentido tradicional, apesar de dominar um território imperial, e sim um domínio, ou seja, era governada por um conselho formado pelas 40 mais ricas e poderosas famílias da Cidade Franca, aqueles que tinham a distinção de deter e controlar dragões, dentre as quais se encontravam os Targaryen, que eram inclusive considerados como uma das famílias mais fracas. Todas as grandes decisões que afetariam os rumos da cidade e de seus domínios eram tomadas em assembleia por essas 40 famílias, que faziam sua vontade se manifestar através de votações, muito embora se diga que todos os homens livres detentores de terras e posses tivessem uma voz na governança da cidade, e não apenas os aristocratas das 40 famílias.
Em seu auge, Valíria foi sem sombra de dúvidas a maior, mais rica, mais poderosa e mais cosmopolita civilização que já existiu em toda a história do mundo. E os Senhores de Dragões e o povo valiriano em geral são lembrados até os dias atuais como um capítulo à parte na história humana. Mas no fim, nem mesmo o domínio sobre as bestas aladas foi o suficiente para impedir que a condenação varresse da face da Terra a mais orgulhosa das civilizações. E pelo restante dos tempos, as memórias do que fora outrora a grande cidade franca de Valíria perdurarão como um testemunho daquilo que a humanidade um dia foi e poderia ter sido. Pois bem, aí estão as informações e os dados a respeito dos valirianos e do grande império que controlaram outrora. Eu espero que vocês tenham achado essa visão interessante, espero que tenham curtido essa volta ao formato mais tradicional do canal. Não se esqueçam de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de compartilhar o vídeo e o canal e de se inscreverem caso ainda não sejam inscritos. Também lembro a todos que considerem contribuir com o canal de forma mais direta através das formas como eu expliquei no começo do vídeo e de darem uma olhada nos links afiliados de produtos do canal na Amazon aqui na descrição abaixo. Eu agradeço a todos como sempre pela paciência, pela audiência e pelo interesse naquilo que eu faço e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!